Bom dia, terceiro ano, capítulo 8 e 9, tá? Como a apostila é muito grande, eu vou ter que fazer mais uma aula extra, tá? Para vocês, pra gente terminar a apostila, tá bom? O capítulo 8, ele é grande, o capítulo 9 é pequenininho, capítulo 8. O capítulo 8 fala sobre todas as revoluções que aconteceram no século XVIII, tá? Entre o 17 e o 18, modificaram a sociedade, começaram a constituir, a organizar a sociedade atual, sociedade contemporânea. Então a primeira delas foi a Revolução Gloriosa. O que foi a Revolução? Por que a Revolução Gloriosa? Porque foi uma revolução que não teve derramamento de sangue e foi a primeira vez que um rei assinou um documento limitando o seu poder. Por isso que a Inglaterra foi a pioneira da Revolução Industrial, porque a burguesia já estava no comando, os comerciantes já estavam no comando antes da Revolução acontecer, que foi a Bill of Rights. O que é isso? A Bill of Rights foi uma lei que o rei assinou e diminuiu seus poderes. A partir de agora, a burguesia tinha direitos de empreendimento, direitos de empreendedorismo, de ganhar lucro, né? E a partir disso, desse capital e dessa iniciativa, que começou a acontecer as modificações estruturais para gerar a Revolução Industrial que iria mudar o mundo. Tá? Então, por que a Revolução Industrial aconteceu na Inglaterra? Porque o rei teve o seu poder restringido na Revolução Gloriosa. Tá? Revolução Industrial, vocês já viram 1 trilhão de vezes, desde a sexta série comigo, e quem é novo com outros professores, comigo até o segundo ano, vocês já viram umas 10 vezes em História, Geografia e Revolução Industrial, em Filosofia, Sociologia. Então, qual a importância das revoluções? Vamos para a primeira Revolução Industrial. Primeira Revolução Industrial, todo mundo sabe, é o vapor, é o início da indústria, a matéria-prima, que a Inglaterra tinha ali a matéria-prima para conseguir o carvão mineral, o vapor, né? E o início da indústria, né? As primeiras máquinas industriais. Então aquilo que era artesanato manual, depois passou a ser manufatura, ou seja, é manual com algum instrumento, depois maquinofatura, quando você tem a indústria, né, transformando aquela matéria-prima em um produto final. Então a Revolução Industrial, ela modificou essa transformação da matéria-prima para o produto industrial, porque começou a contar com máquinas eficazes de alta produção, né, carvão, vapor e novas tecnologias de produção em massa. Tá? Então a Revolução Industrial significa uma ruptura com o passado e o início do liberalismo, o início do capitalismo, o início da produção em massa para outros países, a ideia de superávit e déficit, a ideia de ganhar mais do que perder, vender mais do que comprar, surge com a Revolução Industrial. É o marco inicial da nossa sociedade do ponto de vista econômico. Se a Revolução Francesa é o marco sociológico, a Revolução Industrial é o marco econômico da sociedade contemporânea. Tá bom? Quais as doutrinas que surgem no século XIX? O século XIX é marcado pelas doutrinas que irão dominar o século XX e ainda estão presentes no século XXI. Então você tem lá quais as doutrinas? Você tem o liberalismo, o socialismo e o anarquismo. O que é o liberalismo? É o início do capitalismo. Agora as coisas não são mais do rei, as coisas têm um dono, e esse dono pode ganhar dinheiro, pode ter lucro com isso. Então é o início do liberalismo, das ideias de que um Estado forte é um Estado onde tem pessoas que ganham muito dinheiro, a burguesia, ou um Estado que tem uma burguesia ganhando muito dinheiro é um Estado forte. Então o conceito de riqueza, o conceito de um Estado avançado, pujante, muda. Né? Então o liberalismo toma conta da sociedade contemporânea. Outro conceito que surge no século XIX é o socialismo. Você podia até fazer uma setinha ligando a Revolução Industrial ao socialismo. Por quê? Quando você começa a explorar o trabalhador, você vai criar essa massa do proletariado. E essa massa do proletariado vai ser tocada pelo socialismo. Quando cria-se a Revolução Industrial, cria-se a lógica do socialismo. O que é o socialismo?
não podemos ser explorados, precisamos ter melhores condições, melhores direitos. Surge nas classes do trabalhador, do operário das fábricas. Então o socialismo é essa ideia, todo mundo sabe o que é o socialismo, né? É uma sociedade sem lucros, que os ricos dividem com os pobres e todo mundo fica igual, né? E nós vamos estudar isso profundamente na União Soviética, Cuba, nas revoluções do século XX. Por enquanto estamos no século XIX ainda. Então esse socialismo surge para tentar diminuir essa exploração do patrão sobre o operário na Revolução Industrial. Por exemplo, o operário produz 1.000 sapatos por dia, cada sapato é vendido a R$100. 1.000 vezes 100, 10 mil ou 100 mil? Não sei, calma aí. 100 mil. Vamos lá, o operário produz então R$100 mil para o patrão. Ele ganha tipo 98 mil ficam para o patrão e paga 2 mil para o operário. Então é isso que o socialismo vem tentando diminuir, reduzir, tá bom? Não estou falando que reduziu, estou falando que era uma expectativa. Anarquismo. Então, o que é o anarquismo? Então, é a sociedade sem o Estado e sem a igreja, sem nenhuma instituição que poderia causar um poder de coerção social, ou seja, um poder de modificação, de estrutura, um poder estrutural. Você estuda em sociologia, estruturas sociológicas. O que é uma estrutura? É quando algo maior do que você direciona o seu comportamento. Por exemplo, casamento gay não é permitido. Por quê? Porque tem uma estrutura social por trás disso que impede o casamento gay. Então é a mesma coisa. O anarquismo, ele prega o quê? Que uma sociedade sem Estado e sem igreja causaria que houvesse uma liberdade real na sociedade, sem ter que se portar a uma instituição política ou instituição religiosa. Eles falam que a democracia e o capitalismo fingem ou farsam uma liberdade que não existe, porque tem essas instituições que causam esses ajustes na sociedade, tá? Então o anarquismo prega sem Estado e sem igreja. Essas teorias geraram o quê? Geraram convulsões sociais, movimentos de revolta na sociedade europeia. A Revolução de 30 e a Revolução de 1848. A Revolução de 1830 é a burguesia versus o rei, ou seja, é a burguesia querendo destituir o rei do poder. Tá? E a Revolução de 1848, a Primavera dos Povos, é quando a burguesia já está no poder e o povo vai se revoltar contra a burguesia. Por quê? Quando a burguesia retira o rei do poder, o povão fica lá e vê que as coisas não melhoraram. As coisas não melhoraram com a burguesia no poder. O lucro só mudou de lugar. Saiu do rei e foi para a burguesia. Então ocorrem essas duas revoluções, né? Esses dois movimentos sociais próximos aqui por 18 anos, tá bom? Então esse capítulo é um capítulo importante se vocês estão estudando para o vestibular, porque é um capítulo conceitual, teórico, tá? Capítulo A é menor, simples. Vocês só precisam saber das civilizações. Vamos lá. Azteca, Maia e Inca. Então, todo mundo sabe. Antes do Cristóvão Colombo, dos espanhóis chegarem aqui, você tinha civilizações. E quais eram as civilizações? Azteca, Maia e Inca. Isso aí vocês sabem. Não estamos falando do Brasil, nem da matriz Tupi-Guarani, nem do Macro-G, Aruac. Estamos falando da América Latina. Tá? Então vamos separar. O que nós estamos estudando é fora o Brasil. Então vamos lá. Azteca, México. Inca, Peru e Chile, tá bom? E os maias aqui no meio do caminho da América Central. Então essas três civilizações, as três são politeístas, ou seja, acreditam em vários deuses, o deus do sol, o deus da chuva, o deus do vento, o deus do ar. A organização social delas é diferente. Os astecas são mais organizados em forma de um imperador, tá? O deus sol. Os maias são uma confederação, ou seja, são vários conglomerados, e os incas também. Então nós temos que lembrar, numa possível questão de vestibular, que existiam civilizações antes dos espanhóis chegarem, na ordem.
Azteca, Maia e Inca, tá bom? América do Norte / Central, América Central e América do Sul. Todas elas tinham rituais baseados no culto à natureza e em uma hierarquia, tá? E como que o europeu conseguiu assimilar ou derrotar essas civilizações? Através da assimilação cultural. Por exemplo, o Pizarro, ele chegou aqui e ele entrou no sistema para jogar algumas tribos contra as outras para tomar o poder. Então os espanhóis não encontraram um território fácil ou rápido de ser colonizado. Eles venceram a guerra por inúmeros fatores, mas não foi de uma guerra fácil. Por que os espanhóis conseguiram vencer essas tribos? Superioridade bélica, óbvio, tinha a pólvora, os astecas, maias e incas não tinham. Superioridade biológica. As doenças que os espanhóis trazem para as Américas são epidemias, igual o coronavírus. Os índios sul-americanos não tinham anticorpos para a gripe ou para a varíola. Tá? Assimilação cultural, ou seja, eles conseguem trazer esse índio para a cultura espanhola ou para a cultura hispânica, tá bom? E o genocídio, que é o assassinato em série, escravidão. Então, esses 4 motivos levaram à vitória espanhola em relação às Américas. Então, essas 3 civilizações são desenvolvidas, tinham armas, impérios e construções próprias. Todo mundo sabe as pirâmides, né, que existem, as construções maias, incas e astecas, né, as grandes construções que existiam, as cidades, né, a cidade do México, que era a sede do Império Azteca, tem construções milenares. Então, não foi fácil a colonização, diferente da colonização portuguesa aqui com a matriz Tupi-Guarani, tá bom? Então, dei um resuminho na plataforma de dúvidas, eu explico as dúvidas, tá bom? Tchau!